Você está aí? Diga aleluia. Meu Deus. Vamos receber com honra a preletora desta noite, a Bispa Shirley. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dela. Glória a Deus. Graça e paz, boa noite, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor, amém? Senhor, te damos graças, Pai, nesta noite. Pai, pelos louvores aqui entoados. Pai, por cada momento, Senhor, que passamos aqui, Senhor, sentindo a presença do Teu Espírito Santo. Pai, te peço, Senhor, nesta noite, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra. Fala comigo, Pai, através da Tua palavra. Pai, que o Senhor venha me usar, Senhor, revelar, Senhor, a vontade, Senhor, Pai, do Teu Espírito Santo para a Tua igreja nesta noite, Senhor. Pai, eu me anulo, Senhor, e coloco-me, Senhor, Pai, em Tuas mãos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? E nós estamos falando sobre gratidão. Amém? Não seria diferente, amém? Falar sobre gratidão nessa noite, porque o nosso coração, ele tem que transbordar gratidão. Amém? Em todos os momentos da nossa vida. E a gente vê que quando a gente deixa de ser grato, né, como o bispo ministrou, né, semana passada, a gente fica triste. Não é verdade? Quando a gente deixa de ser grato, a gente não vive a vida que devia viver. Amém? Então, nós temos que ser gratos todos os dias, porque quando você é grato, você não olha para as circunstâncias. Quando você é grato, você não olha o peso do problema. Você olha para a grandeza do seu Deus. Amém? Então, é isso que tem que ser gerado no nosso coração, né? Olhar para a grandeza do nosso Deus. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Aí você vai pensar assim, o que a bispa vai tirar de gratidão no livro de Deuteronômio? Mas esse capítulo aqui 10, gente, vamos ler do versículo 12 ao 22. Depois você vai me dizer se fala de gratidão ou não esses versículos. Deuteronômio 10, do 12 ao 22. Diz assim: E agora, ó Israel, o que é que o Senhor seu Deus lhe pede, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, e que lhe obedeça os mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje lhe dou para o seu próprio bem. Ao Senhor, o seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos dos céus, a terra e tudo que nela existe. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu entre todas as nações, como se vê. Sejam fiéis de coração à sua aliança, e deixem de ser obstinados, pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses, o soberano dos soberanos, o grande Deus, poderoso e temível, que não age com parcialidade, e nem suborno. Ele defende a causa do órfão e da viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe alimento e roupa. Amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Temam ao Senhor, o seu Deus, e sirvam-no.
Apegue-se a Ele e façam os seus juramentos somente em nome dEle. Seja Ele o motivo do seu louvor, pois Ele é o seu Deus, que por vocês fez aquelas grandes e temíveis maravilhas que vocês viram com os próprios olhos. Os seus antepassados que desceram ao Egito eram 70 ao todo, mas agora o Senhor, seu Deus, os tornou tão numerosos como as estrelas do céu. Amém? Aqui você vê vários motivos, amém? Do povo ser grato a Deus. O Senhor mostra vários motivos do povo gerar gratidão a Deus. E aqui nós vemos, né, que ele começa, né, falando o que ele é para eles, o que o Senhor Deus fez, o que o Senhor Deus é. E nós vemos aqui que nessa palavra apresenta o Senhor como o Criador. Amém? Deus é o Criador de todas as coisas. Aqui começa que ele fez os céus, a terra, amém? E nós vemos lá em Gênesis que Deus diz: haja luz, e houve luz, amém? Então Deus criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Ele criou os montes, ele criou os animais, ele criou os mares, ele criou os peixes e ele criou o homem. Amém? E a palavra do Senhor fala que ele criou um homem diferente de todas as outras criações. Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Mas Deus não se contentou somente em criar o homem à sua imagem e semelhança. Deus queria dar algo ainda maior. E o que Deus fez? Soprou na narina do homem o Espírito. Amém? Então, fala para você, eu sou especial. Amém? Deus, ele te criou de uma forma especial. Amém? Sabe para quê? Para adorá-lo. Sabe para quê? Para ser grato a ele. E nós temos que gerar isso em nossos corações, porque ele é o nosso Criador. E como Criador, ele sustenta toda a sua criação. Amém? Deus não sustenta os passarinhos. Como a bispa Cristiane abriu o culto aqui, né? Em Mateus 6:33. Se Deus, ele dá alimento aos passarinhos que não colhem, amém? Que não ajuntem celeiros, quanto mais a nós, gente. Como é que Deus não cuida? Então, Deus, ele cuida de toda a sua criação. Deus, ele cuida das ervas do campo. A palavra do Senhor, nesse mesmo, né, capítulo, fala que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um lírio do campo. E Deus veste a erva do campo. Amém? Então, nós vemos como Deus, ele tem o cuidado com toda a sua criação. E quanto mais Deus, que nos fez imagem e semelhança dele, o quanto ele não tem cuidado de mim e de você. E muitas vezes, nos momentos de dificuldade, nós esquecemos desse cuidado de Deus. Porque nós estamos focados aonde? No nosso problema, na nossa dificuldade. E nós vemos que o povo de Israel, esse mesmo povo, a qual nós vemos Moisés falar ao povo sobre Deus, sobre o que Deus quer para o povo, esse mesmo povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, reclamou muito. Amém? Foi liberto do Egito, mas não foi grato. Por quê? Porque ele olhou para o deserto. Ele estava olhando para a circunstância, ele estava olhando para a falta de água, ele estava olhando para a falta de alimento, ele estava olhando para o cansaço, para o sol. Gente, até isso Deus proveu, porque a palavra do Senhor fala que de dia uma nuvem
andava juntamente com o povo, cobrindo o povo, protegendo o povo do sol. Olha só que cuidado maravilhoso. Amém? Então, o sol estava ali, mas o sol não queimava o povo. O povo tinha o refrigério. E muitas vezes a gente está preocupado com o sol e nos esquecemos da nuvem, da glória de Deus que está sobre nós. Amém? Nós olhamos para o sol e falamos: sol, você queima. Mas esquecemos da nuvem, da glória de Deus. Quantas vezes o povo não esqueceu da nuvem da glória de Deus que estavam sobre a sua cabeça? Quantas vezes nós não esquecemos dessa nuvem que está sobre nós, gente? Amém? Então, a glória de Deus, ela está entre nós. Amém? Deus não deixou de ser Deus para o seu povo. E é isso que o Senhor está falando nessa palavra, que nós temos que ser gratos, porque Deus, Ele é Deus. Amém? E aqui fala que Ele é o Todo-Poderoso, né? E aqui fala várias palavras de como o nosso Deus é, né? Ele fala que é Todo-Poderoso, Ele fala que é o grande Deus, é temível. Olha só como esse Deus é grande, como esse Deus é poderoso, maior do que qualquer homem aqui na terra, maior do que qualquer coisa que você possa temer aqui nesse mundo. Amém? E é por isso que ele começa, né, dizendo que o povo ele tem que servir ao Senhor com todo o seu coração. Amém? Isso quer dizer o quê? Quando eu sirvo ao Senhor, ao meu Deus, de todo o meu coração, eu sou grato. Eu honro a esse Deus, amém? Com a minha gratidão. Eu reconheço a glória desse Deus na minha vida com a minha gratidão a Ele. E aqui a palavra do Senhor vem mostrar o Senhor também como o Redentor. O Redentor de Israel. Tirou Israel do Egito, libertou o povo de Israel do Egito. E o Senhor se apresentou também hoje em nossas vidas como Redentor. Por quê? Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Amém? O Senhor Jesus é o nosso Redentor. Ele nos tirou das trevas e nos colocou na luz. Amém? Então, Ele é o nosso Redentor. E como o nosso Redentor, né, a palavra de Deus vem dizendo que Ele se inclina para nós. Ele observa as nossas vidas, porque você acha que se ele é o Redentor, Ele redimiu, porque redenção vem de redimir. Redimir quer dizer o quê? Comprar. Amém? Era uma coisa que não era dele, pertencia a outro, e ele fez o quê? Não, eu vou redimir, agora é meu, vou pagar o preço. Amém? É como se algo estivesse em penhor, você tivesse empenhado algo. A sua vida estava empenhada na mão do diabo, por causa do pecado. E Jesus fez o quê? Redimiu, falou assim, eu vou pagar essa dívida. O homem tem a dívida do pecado, mas eu vou redimir essa dívida do pecado e vou comprar o homem de volta. Amém? Então, isso quer dizer que você pertence a Ele. Você tem um dono. Porque a gente pensa assim, Cristo é o nosso Redentor. Legal, Ele me redimiu. Ele te comprou, meu filho. Ele te comprou. Você não pertence a você. Você pertence a um Deus. Amém? E você tem que dar conta da sua vida a esse Deus. E você tem que ser grato a esse Deus, porque Ele te redimiu. Ele te comprou. Não para você ser escravo. Amém? Mas para você ser livre. Ele te redimiu para você ser chamado de filho. Amém? Porque muitas vezes a gente pega essa redenção
e coloco o peso da escravidão. Amém? Eu era escravo quando eu servia ao pecado. Quando eu fazia tudo que não prestava lá fora, eu era escravo. Agora, eu sou redimido. Amém? Eu sou servo de Jesus. Amém? Eu sou filho de Deus. Amém? Amigo, Jesus nos chama de amigos. Amém? Então, olha a diferença de um escravo. Amém? Então, o Senhor nos chamou e nos resgatou. Nós temos um dono, mas não um dono qualquer que nos trata de qualquer maneira. Nós temos um dono zeloso. Um dono que se preocupa. Amém? O dono que até quando você dorme, ele está velando o seu sono. Amém? Um dono que aonde você estiver, você está marcado, você leva o selo dele. Ninguém pode tocar. Amém? E é reconhecido. A palavra de Deus fala que esse selo é reconhecido nas regiões celestiais. Amém? Quem tem esse selo, o inimigo ele não toca nem depois da morte. Amém? Nem depois da morte o inimigo toca. E eu pergunto para você, esse não é um motivo de você ser grato a esse Deus maravilhoso? Amém? Você não merecia nada. Amém? Você não valia nada. Mas Jesus pagou um alto preço, que nenhum ser humano é capaz de pagar, nem quem seja bilionário, trilionário, pode pagar esse valor. Amém? Então, você não custou barato para Jesus, não. Amém? Você custou um alto preço. A palavra de Deus apresenta também como Senhor, porque Ele nos comprou, como eu disse, né? Ele nos comprou e nós temos um Senhor, nós temos um dono. Amém? Então, quando nós temos um dono, quando nós temos um Criador, quando nós temos o Redentor, a gente vê que a gente tem que fazer algo para poder demonstrar a Ele a nossa gratidão. Não é verdade? Porque quem é grato, ele demonstra a sua gratidão. Tanto com atitudes de reconhecimento. Amém? Como também por palavras. Mas a palavra do Senhor fala que nós não devemos ser gratos somente por palavras, mas também com atitudes. Amém? Porque ele disse para o povo de Israel, esse povo, ele me louva somente de lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque a palavra de Deus fala que os lábios dos homens são enganosos. Amém? Então nós temos que ter cuidado para não ser enganados. Achar que nós estamos sendo gratos e, na verdade, nós estamos dando frutos de ingratidão. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Amém? Não adianta falar assim, eu sou grato. Mas será que eu estou demonstrando? A palavra do Senhor fala que uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada ao mesmo tempo. Amém? Ou ela jorra água doce, ou ela jorra água salgada. Amém? Então, você não pode dizer que é grato e não jorrar gratidão na sua vida. Amém? Não jorrar atitudes de gratidão. E aqui o Senhor fala de algumas atitudes, né, que o Senhor reivindica de nós. O Senhor reivindica essas atitudes. E a gente vai ver aqui nessa palavra o Senhor reivindicando essas atitudes de gratidão do povo, como reconhecimento dele como Deus, como Criador, como dono. E aqui nós vemos que uma das coisas que ele reivindica do povo é o temor a ele. Amém? No versículo 12, vai falar,
E agora, ó Israel, o que o Senhor teu Deus lhe pede, senão que tema ao Senhor, o seu Deus, e ande em todos os seus caminhos, que o ame e que o sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então ele fala, o que eu peço? Que vocês me temam. Amém? Temor não é ter medo. Amém? Temor é ter respeito. Temor é reconhecimento. Amém? Da autoridade da pessoa em nossas vidas. Um filho teme o pai. Não teme? Porque quando o pai fala assim, olha, se você continuar fazendo, vai ter consequência. E o filho que tem temor faz o quê? Obedece. Porque sabe que vai sofrer consequências. Amém? E também porque ama o seu pai e a sua mãe. E não quer magoar. Porque qual o filho que quer magoar o seu pai e a sua mãe? É porque não tem temor. Amém? Porque nenhum filho magoa o pai e a mãe de propósito. Falar, não, eu quero magoar. Amém? Porque ele tem temor. E aqui a palavra do Senhor, né, vem dizendo reivindicar temor. Abra sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 18. Vamos ler do versículo 2 ao 4. Diz assim: chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertem e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Amém? Por quê? Uma criança, ela tem temor. Amém? Quando ela ouve a voz de repreensão do pai e da mãe, ela logo fica como? Se ela estiver fazendo alguma coisa, ela faz o quê? Para e olha. Não é verdade? Então, aqui o Senhor está comparando, né, como uma criança, porque também uma criança, né, ela se submete. Não é verdade? Ela se submete aos seus pais. Ela se submete, né, à pessoa com mais idade do que ela. Ela se submete a um adulto. Não é verdade? Mesmo de mau gosto, ela se submete. Mesmo chorando, ela se submete. A criança, ela também, ela depende. Ela é dependente. Por quê? Se você não pegar, não trabalhar, não fazer a comida, não colocar no prato, a criança vai comer? Não. Se você não pegar e não dar banho, ela vai tomar banho? Não. Até os grandes, né, tem que ficar mandando o tempo todo. Lá em casa tinha um assim na época da adolescência. Vai tomar banho, está na hora. Né? Às vezes era para lavar a cueca. Vai lavar essa cueca, garoto. Já está uma semana com essa cueca. Tem essas manias, gente. Né?
Adolescente tem essa mania. Vai lavar, fica uma semana, né? Olha esse tênis cheio de chulé, vai lavar esse tênis, né? Então, tudo a gente tem que fazer o quê? Direcionar. E quando é uma criança, mais ainda, porque depende totalmente dos pais. Depende de tudo. Amém? Então, nós vemos que o temor a Deus é você reconhecer essa dependência. Amém? É você se submeter a Ele, à vontade dEle. É você se submeter à ordem de Deus. E é isso que o Senhor estava dando ao povo de Israel ali naquela palavra. Ele estava dando uma ordem. Amém? Ao Israel, para reconhecer o Senhor. Amém? Para andar nos seus caminhos, para ser grato, amém? Não somente de palavras, mas também ter atitudes de gratidão. Outra atitude que o Senhor requer, que o Senhor reivindica do seu povo, como atitude de gratidão, é andar nos caminhos dele. No versículo 12 vai dizer: andem todos os seus caminhos, amém? Andem em todos os seus caminhos. Deus fala: ame ao Senhor seu Deus e ande em todos os seus caminhos. Aqui a palavra do Senhor fala assim: olha, escolha o caminho que você deve andar, não. A palavra do Senhor está falando: ande em todos os seus caminhos. Amém? Se o povo de Israel pudesse escolher o caminho que ele ia andar no deserto, coitado, gente. Sabe por quê? A palavra de Deus comprova isso. Sabe qual o caminho que o povo escolher? Com certeza seria o caminho o quê? Mais curto. Não é? Na nossa mente a gente escolhe o quê, gente? O caminho o quê? Mais curto. Né? Por quê? Porque quando você quer ir para algum lugar, fugir de alguma coisa, você tem que ir com rápido. Né? Então a gente quer tudo instantâneo, tudo rápido. E tinha um caminho, né? Que o povo de Israel chegaria na terra prometida em uma semana. O povo de Israel ia chegar na terra prometida no máximo de uma semana. Mas o que Deus fez? O povo não estava vendo, mas Deus já sabia, tinha guerra na terra dos filisteus. E Deus falou assim: olha, o povo não vai por esse lugar, que é o caminho mais curto, porque tem guerra, porque o povo vai olhar a guerra e vai desanimar. Amém? Então, o caminho que Deus escolheu para o povo não foi conforme o coração do povo, não. Então, o caminho, muitas vezes, que Deus escolhe para nós, não é o caminho que vai de acordo com a nossa vontade, não. Que geralmente é o caminho mais curto. É a coisa mais rápida. E aqui o Senhor levou o povo para o caminho mais longo, porque Ele viu a dificuldade no caminho mais curto. Que o povo poderia ser destruído no caminho mais curto. Sabe por quê? Porque o povo ainda não tinha experiência na guerra. O povo não tinha resistência. O povo tinha acabado de sair do Egito com a mente de escravo. Você acha que o povo, quando visse a guerra, ele ia fazer o quê? Ou então ia todo mundo se entregar. Não, eu me entrego. Ia todo mundo se entregar. O deserto foi o lugar que Deus enviou o povo, não somente para provar, porque Deus falou assim: eu levei vocês ao deserto para ser provados, mas também para serem ensinados, para serem adestrados, para serem fortalecidos, para ficarem resistentes. Amém? Para verem milagres. Então o Senhor leva muitas vezes a nossa vida para caminhos mais longos, que nós não entendemos,
para tratar conosco, para nos fazer melhor, para nos fazer crescer. Amém? O Senhor não te levou para aquele lugar para você morrer, não. Só quem morreu no deserto foram os rebeldes. Amém? Agora, os fiéis não morreram. Amém? Rebelde leva para o lado de ingratidão. Então eu digo que quem morreu no deserto levando para a gratidão foram os ingratos. Amém? Ingrato morre no deserto. Amém? Quem não tem um coração agradecido morre no deserto. Te mostro que quando o povo, soube da notícia pelos espias que a terra, que o Senhor havia prometido, tinha muita gente, e aquele pessoal que estava lá era muito grande, era gigante, e cobria a terra toda. Quando eles ouviram essa mensagem de desânimo, o que o povo fez? Ele agradeceu: Senhor, muito obrigado, porque aquela terra já tem um povo. Muito obrigado, porque aquela terra tem gigante. Mas mesmo assim, Senhor, muito obrigado mais ainda, porque ela verdadeiramente mana leite e mel. O Senhor mentiu? Não. O Senhor não mentiu. Aquela terra mana leite e mel. E o que os espias levaram? Um cacho de uva que 2 homens carregaram nas costas, como prova. Amém? Como prova, como aquela terra era fértil. Aí eu pergunto para você: quantas provas vocês querem ver de Deus? De que Ele tem prometido coisas grandes para você, apesar da dificuldade. Gente, se Deus falasse quanta dificuldade você teria antes de alcançar, você iria desistir logo de primeira. Por que Deus não falou para o povo de Israel: olha, a terra que eu prometi a vocês, ela mana leite e mel, mas tem gente lá, guerreira, grande, que vocês vão ter que lutar para poder dominar a terra. Se Deus tivesse falado isso no começo para o povo não ia fazer o quê? Meter o pé. Porque eles ainda não tinham sido ensinados, não tinha tido calo, não tinha tido resistência, não estavam sedentos, em alcançar algo, porque quanto mais demora, mais você fica com o quê? Com sede. Não é verdade? É igual fome. Quando você vê que está sendo preparado algo que você gosta muito, que você ama de comer, parece que a tua fome aumenta. E fica aquela ansiedade de você querer logo. Isso tem que ser gerado no nosso coração, essa expectativa. Senhor, está demorando, mas eu sei que cada dia está mais perto. Amém? Está demorando, mas cada dia está mais perto. Esse é o pensamento da gratidão. Coisa que aquele povo não teve. Amém? Coisa que Josué e Caleb enxergaram. Porque Josué e Caleb falou o quê? Eia, parem. Amém? Porque tem gente lá, guerreira, tem gigante, tem, mas se Deus prometeu, Ele vai nos dar por herança. Amém? Às vezes a gente esquece da promessa de Deus por causa da montanha que está na nossa frente.
Às vezes nós esquecemos da promessa de Deus, porque Ele falou que Ele nos daria por herança, que nós iríamos entrar. Então, se Ele falou que nós iríamos entrar, nós vamos entrar com gigante, nós vamos entrar com guerreiros, nós vamos entrar de qualquer maneira. Sabe por quê? Porque o Senhor vai à nossa frente. Amém? Se Deus falou que você vai conquistar, você vai entrar. Josué estava diante de Jericó, a cidade toda cercada, e Deus falou: Josué, você vai conquistar Jericó. E Josué sentou no monte, ficou olhando para Jericó, falando: e agora? Como é que eu vou fazer? Pensando. E aí o que aconteceu? Veio o anjo e deu estratégia a Josué. E falou: Josué, cerque a cidade. 7 dias. Amém? Deu estratégia. E a palavra do Senhor fala que Josué seguiu a ordem de Deus. E no 7º dia, ele rodeou a cidade 7 vezes. E na 7ª vez, tocaram as trombetas e as muralhas caíram. Amém? Às vezes você pode se encontrar assim como Josué. Deus falou assim: olha, eu vou te dar, você vai conquistar, e você olha lá aquela muralha, tudo cercado, ninguém entrava, ninguém saía, isso significa que está tudo parado, nada se move na sua vida, nada se movimenta, e você sente e olha: Senhor, como é que vai ser? Amém? E às vezes Deus vem com uma coisa tão simples, né? Que é somente fazer o quê, gente? O que o povo fez? Obedeceu. Às vezes é somente obedecer que as muralhas caem. Amém? E detalhe, a ordem foi, e todo mundo o quê? Calado. Já imaginou? Se o povo não ficasse calado? Ia falar o quê? Não estou entendendo esse negócio. Está lá rodeando. Ó, a gente já está aqui 2 dias. Não está acontecendo nada. Josué acha que está doido. Ele acha que essa muralha vai cair somente de ficar rodeando. Não, gente. Não, é impossível isso. Impossível. Ia começar a fazer o quê? Um ouvir a reclamação do outro, um ouvir, né, o que o outro tinha a dizer sobre a estratégia ou não estratégia. Mas o Senhor falou: olha, todo mundo calado. Sabe o que Deus quis dizer? Olha só, a estratégia quem deu foi eu. Vocês só têm que fazer o quê? Obedecer. Sem reclamar, sem duvidar, amém? Sem ficar receoso. Todo mundo calado. E sabe por que também calado? Para pegar aquele povo de surpresa. Amém? Porque Deus, ele age dessa maneira. Quando o inimigo pensa que olhou lá para o monte, o que você imagina que o inimigo pensou, gente? Israel estava no monte, não é? A palavra de Deus fala que é difícil esconder uma cidade situada no monte. Então, o povo de Israel estava lá com as suas fogueiras acesas, com as suas lamparinas acesas, tudo lá esperando. De repente, o povo sumiu. Eles pensaram o quê? Foi todo mundo embora. E eles estavam rodeando. A surpresa foi quando o povo todo começou a gritar e aquela muralha caiu. Amém? Então, Deus, ele surpreende os nossos inimigos. O inimigo pensa que vai nos surpreender.
Amém? O inimigo vai pensar que vai nos contra-atacar, o inimigo vai pensar que já venceu, mas não venceu, ao contrário, é o começo da derrota. Amém? De repente, lá em Jericó, estava todo mundo fazendo festa, o povo foi embora, eles desistiram, eles não aguentaram. Mas aí o que aconteceu? Caiu. Amém? Quando o inimigo pensar que você desistiu, é aí que você vai se levantar e vai dar o brado de vitória. Amém? O inimigo pensou que Israel desistiu, mas eles ouviram um brado de vitória. Amém? Então, não temos como agradecer esse Deus maravilhoso? Deus, Ele nos dá estratégia. Amém? Deus, Ele confunde os nossos inimigos e nos faz um povo vitorioso. Outra coisa é que a palavra do Senhor diz que nós devemos amá-lo de todo o coração. No versículo 12 vai dizer, né? Sirva ao Senhor, o seu Deus, ande em todos os seus caminhos, que o ame, e sirva o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Então, uma forma de ser grato a Deus é amar a Ele. E aqui a palavra do Senhor fala que amar a Deus sobre todas as coisas. Não é um amor qualquer. Amém? É um amor acima de todas as coisas. Desapego. Amém? E se apegar somente a Ele. Abre a sua Bíblia lá em João. João 14. Versículo 15. Diz assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Então, ame ao Senhor teu Deus. E Jesus está falando: se vocês me amam, obedeçam. Qual é a forma de demonstrar amor a Deus? Obedecer os mandamentos. Porque quando não obedecemos os mandamentos, a gente não está demonstrando amor a esse Deus maravilhoso. Amém? Então não tem como a gente desobedecer a Deus e falar que o ama. Não adianta a gente desobedecer a Deus e falar que a gente é grato. Amém? Outra coisa que o Senhor fala, que reivindica de nós, é servi-lo com entrega total. No versículo 12 mesmo vai dizer sobre isso, que sirva ao Senhor o seu Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Servir a Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Servi-lo com entrega total. Abre lá em 1 Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Diz assim: de fato,
vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque, partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada sobre isso, pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos recebam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Quem estava falando isso? Paulo, a igreja de Tessalonicenses, aos Tessalônicos. E aqui Paulo está falando, né? De fato, vocês se tornaram nossos imitadores. Gente, você imagine a igreja de Tessalônica, quem eram os Tessalonicenses? Amém? Os Tessalonicenses, gente, era um povo, antes da conversão, idólatra, muito idólatra. Amém? E aqui fala que eles deixaram os ídolos para servir ao único Deus, porque tinha muitos deuses, gente. Você imagine uma pessoa pé roxa que serve um montão de Deus, se convertendo, dando testemunho, ainda ganhando mais vidas. Amém? Era isso que aquele povo estava fazendo, ganhando mais vidas, fazendo com que o reino crescesse. Isso mostra o quê? Uma entrega total. Amém? Paulo está olhando ali a entrega total daquele povo de Tessalônica e falou: eu não tenho nada que reclamar de vocês. Ao contrário, todos falam, todos veem o testemunho. Amém? Que vocês deixaram os ídolos, que vocês estão servindo a Deus e estão ganhando vidas. Estão dando testemunho do Deus verdadeiro. Amém? Isso é servir de todo o coração. Deixar os ídolos. Amém? Porque a gente pensa assim, né? Não, mas eu deixei os ídolos quando era lá fora no mundo. Não, mas às vezes a gente está na igreja, mas a gente tem ídolos. Ídolos muitas vezes não é aquela só imagem que o povo adora, não. Ídolos, às vezes, são coisas na nossa vida que a gente se agarra e não deixa, não larga de maneira nenhuma. Às vezes é um costume. Amém? Às vezes é algo que a gente faz sem perceber, porque está grudado na gente, que a gente não consegue abrir mão. E a palavra de Deus fala que se você quiser me servir, negue-se a si mesmo. E muitas vezes o ídolo é algo que te impede de você se negar a si mesmo. É aquela parte que você mais adora na sua vida, que você mais gosta, e que se sair vai fazer falta. Amém? Porque quando a pessoa verdadeiramente é idólatra, não precisa ter imagem, não. A idolatria fica no coração. Amém? A idolatria está aqui, ó. E é difícil sair. E aqui o Senhor está falando que a gente tem que servir com entrega total. Porque quando nós servimos ao Senhor com entrega total, nós estamos honrando a Ele. Nós estamos sendo gratos por tudo que Ele nos fez. Sabe por quê? Jesus, Ele se entregou totalmente para você na cruz. Ele não se entregou pela metade. Amém? Ele se entregou totalmente. Tanto que Ele gritou no final: está consumado. Amém?
Ele deu a vida total. Ele não deu pela metade. E por que nós temos que dar a nossa vida pela metade para Ele? Amém? E por que nós temos que servir a Deus pela metade? Outra coisa que a palavra do Senhor fala, no versículo 19, lá de Deuteronômio 10, ele fala assim, ó, amem os estrangeiros, pois vocês mesmos foram estrangeiros no Egito. Então, provar o seu amor amando os outros. Amém? Eu amo o meu próximo porque Deus me amou primeiro. Isso representa gratidão. Amém? A Deus. Porque quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu demonstro a gratidão do amor dele por mim. Porque quando eu não amo o meu irmão como a mim mesmo, eu não demonstro gratidão. Amém? Porque muitas vezes o amor de Deus, ele superabunda todas as coisas. Amém? E aqui a palavra de Deus vai dizendo lá, abre a sua Bíblia, em Êxodo 23, 9. Não oprima o estrangeiro. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Então, aqui Deus especifica, deixa bem especificado a qual tem que ser direcionado esse amor. Porque ele fala assim também, ame os estrangeiros. Você também foi estrangeiro. Sabe o que Deus quer falar? A gente não estava no reino de Deus. A gente era estrangeiro. Amém? Você veio do mundo. Quem aqui, nasceu em berço cristão? Até aqueles que nasceram em berço cristão, chega um momento que ele tem que se converter. Tem que tomar uma decisão. Ele tem que sair do berço. Amém? Então, aqui o Senhor está falando, amem, cuidem daqueles que estão lá fora. Amém? Porque vocês também foram estrangeiros. Tenha cuidado pelas vidas lá fora. Amém? Cuidem delas, porque você também saiu de lá. E a gente sabe o que é estar lá. Amém? É isso que o Senhor está falando. Amém? Povo, vocês viveram no Egito. Vocês foram estrangeiros. Vocês viveram como escravos. Vocês foram humilhados. Vocês foram massacrados lá fora. Amém? Então, faça o quê? Não oprima os estrangeiros. Vocês sabem o que é ser estrangeiro, pois foram estrangeiros no Egito. Amém? Não oprima. Ao contrário, leve libertação. Porque muito tempo, gente, a igreja oprimiu quem está lá fora, sabe como? Pregando o evangelho, sabe de quê? Vai aceitar Jesus não? Vai para o inferno. Vai aceitar Jesus não? Tem uma cova te esperando. Quantas covas a gente não vê, que é aberta e depois da revelação a cova é fechada? Olha, não aceita Jesus não, que tu vai morrer. Quantas vezes não foi pregado esse evangelho, que oprime, que as pessoas têm medo de crente, têm medo de cristão. Quando fala que é crente, fala assim, já vai me condenar. A palavra do Senhor fala que ele veio, amém?
para trazer vida, e vida com abundância. E é essa mensagem que nós temos que levar para aqueles que estão lá fora. Amém? Não oprimir, mas trazer para perto. Não escravizar, mas mostrar o que é ser livre. Porque há muito tempo, muitos colocavam julgos. E hoje nós vemos que o Evangelho tem se propagado. E você é livre. Amém? Não tem mais julgo sobre a tua vida. O Senhor te libertou. Hoje, as igrejas são abertas. Amém? Antes, uma pessoa entrava dentro da igreja de bermuda, era proibido de entrar. Na porta. Hoje, se você proibir uma pessoa de entrar aqui de bermuda, aqui no Ministério Internacional Filadélfia, o apóstolo Zé Mário vai puxar a tua orelha. Sabe por quê? Porque a gente não vive segundo costumes, regras de costumes humanos. Amém? A gente vive a palavra genuína de Deus. Amém? O mundo já coloca julgo, gente, nas pessoas. O mundo já coloca peso. Por que nós que somos servos de Deus temos que colocar mais jugo e mais peso na vida das pessoas? Amém? Nós fomos chamados, né, para tirar o jugo, para tirar o peso, para mostrar a salvação. Então, quando nós fizemos isso, nós demonstramos a gratidão, porque se Deus nos libertou, nos colocou aqui, é porque é um lugar bom. E nós temos que demonstrar para as pessoas que ser cristão é bom. Amém? Não é jugo, não é escravidão. Ser cristão é tudo de bom. Amém? Porque a gente pensa que tudo de bom é o que o mundo oferece lá. A gente não sabe de nada. Né? Tudo que o mundo oferece lá fora é passageiro. É enganação, porque depois você é enlaçado, se coloca em um estado que você não consegue sair. Agora com Jesus é vida, e vida com abundância. Amém? Então ser grato é mostrar àquele povo que está lá fora, que existe um Deus, que assim que me ama, Ele também ama. Amém? Que existe um Deus que não coloca julgo, amém, Ele tira, porque a palavra do Senhor fala que o fardo dele é leve, e o jugo é suave, amém? Queria te convidar a ficar de pé. Glória a Deus. O Senhor demonstra o seu amor para com as nossas vidas, de todas as maneiras e formas possíveis. Mas a gente tem que estar com os nossos olhos abertos e os nossos ouvidos atentos para perceber. Porque o Senhor fala de várias maneiras ao seu povo. E a gente tem que estar verdadeiramente com a nossa mente aberta. E uma maneira de ter a nossa mente aberta para a vontade de Deus é ser gerada em nosso coração a gratidão. Com a gratidão ser gerado esse amor. Porque, gente, falar de amor é fácil. Falar que ama é fácil. Amém? O difícil é a atitude. O difícil é a atitude de amor. E é essa atitude que o Senhor requer de nós. Porque quando nós falamos que amamos a Deus, nós temos que ter atitudes de quem o ama. Porque quem ama não maltrata. Amém? Quem ama não desobedece. Quem ama não quer nada de ruim para aquela pessoa.
Você ama esse Deus maravilhoso? Então obedeça a Ele. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor tem demonstrado grande amor, Senhor, pelas nossas vidas. Amor, Senhor, muitas vezes que procuramos em seres humanos, em pessoas, Senhor, de carne e osso, comedor de arroz e feijão. E esse amor, muitas vezes, Senhor, nós não vamos encontrar, Senhor, porque nós somos falhos. O homem é falho. Nós falhamos, Senhor, muitas vezes naquilo que nós prometemos. Mas a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor não falha. Pai, que o Seu amor é incondicional, que o Senhor é fiel. Pai, esse amor, Senhor. Pai, que eu quero te agradecer nesta noite, porque a Tua palavra diz que mesmo que sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. É esse amor, Senhor, que o Senhor demonstra para com as nossas vidas. Um amor, Senhor, que mesmo quando nós pecamos, nós erramos, Pai, o Senhor está com os braços estendidos, Senhor, para nos trazer de volta. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. E o Senhor hoje te dá essa oportunidade. Largue o jugo que o mundo coloca em você. Tire esse jugo e tome o fardo leve do Senhor. Eu te convido nessa noite a sair do seu lugar. Você que tem sentido um jugo pesado sobre os seus ombros. Você que tem sentido um peso das coisas lá de fora. Você que não tem aguentado mais. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos os que estão oprimidos e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Você quer alívio do Senhor? Você quer ser aliviado? Cuidado, porque às vezes você pode estar acostumado com esse peso nas suas costas. O Senhor está dizendo nessa noite: você tem se acostumado, meu filho, com esse peso. E o Senhor está dizendo nessa noite: esse peso vai te matar. Não deixe que esse peso ele te mate aos poucos. Porque quando você vê um animal sobrecarregado aí fora, ele fica 1 mês, fica 2 meses, depois ele não aguenta. E às vezes a gente pensa que a gente aguenta, que a gente é forte, que a gente suporta, que a gente consegue sozinho. E o Senhor está dizendo nessa noite: vinde a mim, vinde a mim, que eu o aliviarei. Você que quer ter alívio nessa noite, sai do seu lugar. O Senhor quer te dar alívio.
O Senhor quer trocar as tuas vestes. O Senhor quer te colocar uma sandália. O Senhor quer te dar um anel. O Senhor quer te dar um selo. O Senhor quer mudar o seu nome. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor quer te dar uma nova vida. Aleluia, Jesus. Senhor, obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Pai, de estar na Tua casa. Obrigado, Senhor, por mais uma vez ser ministrado por Ti. Pai, obrigado, Senhor, porque eu sei que a Tua palavra, ela não volta vazia. Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor já falou. Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor está tocando, Senhor, no profundo do coração. Pai, em nome de Jesus, continua fazendo a Tua obra. Continua, Senhor, ministrando, queimando, Senhor, nos corações nesta noite, Pai. Fome e sede. Fome